Uma cena de crime bom, é muito mais do que só um lugar. Pensa nela como uma história que foi congelada no tempo, sabe? Um quebra-cabeça complexo que só a ciência consegue montar. E hoje, a gente vai aprender a ler essa história passo a passo. E a base para entender tudo isso está nessa frase aqui. Essa simples ideia que ficou conhecida como o princípio de troca de Lockhart é, sem exagero, a pedra fundamental de toda a ciência forense. O que ela quer dizer? Basicamente que é impossível alguém entrar e sair de um local sem deixar algo para trás ou levar algo consigo. Sempre fica um rastro. Certo, então vamos para o primeiro capítulo dessa nossa história. O que exatamente define uma cena de crime? Legalmente falando, a definição é essa: o espaço físico que guarda os elementos materiais de um crime. Mas na prática, é muito mais. É um recipiente de informações, o palco silencioso onde toda a ação aconteceu. E claro, nem todo local de crime é igual. Existem várias classificações, como a gente está vendo, mas a mais importante de todas, a que define o sucesso ou fracasso de uma investigação, é a da preservação. Um local idôneo é aquele que está intacto, puro. A história está ali, sem edições. Agora, um local inidôneo, esse foi violado, alterado. A narrativa dele pode ter sido corrompida para sempre. Entender essa diferença é simplesmente crucial. E essa ideia de preservação nos leva direto para o primeiro e talvez mais crítico passo de todos: a corrida contra o tempo para proteger a história que aquela cena tem para contar. A primeira pessoa da polícia que chega ao local, nossa, ela tem uma responsabilidade gigantesca. A lei é muito clara. A missão número 1 é isolar a área e garantir que nada, absolutamente nada, seja mexido até a chegada dos peritos. Essa pessoa se torna, na prática, a guardiã da integridade daquela história. E como funciona essa proteção? Seguindo algumas regras de ouro. Primeiro, controlar quem entra e sai. Depois, criar um perímetro bem definido com aquelas fitas de isolamento que todo mundo conhece. Também é preciso proteger as evidências de chuva, sol, vento e, o mais importante, impedir qualquer contaminação ou destruição dos vestígios. É como proteger as páginas de um livro muito antigo e frágil antes que o especialista possa ler. Com a cena finalmente protegida, a cavalaria chega. A equipe de perícia criminal está pronta para começar o trabalho minucioso de ler o que aconteceu ali. Mas, como se lê um espaço? Como é possível garantir que nenhum detalhe minúsculo passe despercebido? A resposta não é sorte, de jeito nenhum. A resposta é método. Métodos de busca sistemáticos e muito rigorosos. Um dos métodos bem comuns é o espiral. A busca começa em um ponto central, tipo o meio da sala, e vai se expandindo para fora, em círculos, como um caracol. É ótimo para áreas abertas onde o centro do evento é bem claro. Outro método, esse super minucioso, é o de grade. A equipe primeiro varre toda a área em linhas paralelas, de norte a sul, por exemplo. Depois, eles fazem tudo de novo, só que de leste a oeste, cruzando a busca anterior. É um pente fino, praticamente impossível algo escapar. Agora, quando a cena é muito grande ou complexa, tipo uma casa com vários cômodos, a solução é o método por quadrantes. O local é dividido em zonas menores, e cada zona é tratada como uma mini cena de crime. Isso ajuda a organizar o trabalho e até permite que várias equipes trabalhem ao mesmo tempo. E por último, para áreas abertas bem grandes, como um campo ou uma mata, se usa a busca linear. Os peritos formam uma linha, ombro a ombro, e avançam juntos, varrendo o terreno à frente. Garante uma cobertura completa e bem sistemática. E aqui vem um ponto fundamental. Antes que uma única evidência seja tocada, a cena inteira é documentada até o último detalhe. Isso envolve descrições escritas minuciosas, fotos de tudo, de todos os ângulos e um esboço técnico, o chamado croquis, com as medidas exatas de onde cada coisa estava. O objetivo é criar uma fotografia perfeita daquele momento. É literalmente congelar a cena no tempo. Com a cena devidamente congelada, começa a jornada de cada vestígio. Vamos seguir como um simples achado se transforma em algo que pode, de fato, decidir o resultado de um julgamento. Para isso, a gente precisa entender uma diferença essencial: o que é um vestígio e o que é uma prova. Um vestígio é qualquer coisa bruta encontrada ali. Uma fibra de roupa, uma mancha, uma impressão digital. Sozinho, ele é só uma possibilidade. A prova, por outro lado, é esse mesmo vestígio depois que a ciência o analisou e a justiça o validou para confirmar um fato. É a transformação de um talvez em um sim foi isso.
E para essa mágica acontecer sem nenhum erro, a coleta tem que ser quase cirúrgica. É por isso que os peritos usam todo aquele equipamento de proteção. É por isso que cada vestígio é pego e guardado separadamente, com ferramentas limpas. E é por isso que a embalagem muda. Material biológico, por exemplo, vai em papel para poder respirar e não mofar. Cada passo é um protocolo rígido para garantir que a história daquela evidência seja 100% autêntica. E tudo isso nos leva ao conceito que amarra o processo inteiro, que é o selo de garantia da investigação, a famosa cadeia de custódia. Pensa na cadeia de custódia como um diário de bordo super rigoroso para cada vestígio. Ela documenta tudo, desde o momento em que a evidência é encontrada e isolada na cena, passando pela sua documentação, coleta, embalagem e o transporte até o laboratório. Quem pegou, que horas, para onde levou, tudo é registrado. A melhor forma de pensar nisso é assim. A cadeia de custódia é a biografia oficial da evidência. É esse histórico completo, sem nenhuma lacuna, que garante para um juiz que a prova analisada no laboratório é exatamente a mesma, intocada, que foi encontrada na cena do crime. Sem essa biografia, a evidência simplesmente não vale nada. E só depois que o último vestígio é coletado e sua biografia é iniciada, só aí a cena do crime é oficialmente liberada. Ela cumpriu sua missão. O local físico pode ser limpo, mas a sua história foi extraída, capturada em laudos, fotos e evidências e agora está pronta para ser contada. A fita de isolamento é retirada. O local volta a ser só um lugar. Mas a história que ele guardava agora viaja em malotes lacrados e relatórios detalhados. A cena do crime não existe mais, mas a sua narrativa está prestes a começar de verdade. E a pergunta que fica é sempre a mesma. Diante de um tribunal, que história, que verdade ela irá revelar?